Voltamos para o bloco final do nosso programa sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Nossa conversa é com a advogada Maria Tereza Vietor, assessora jurídica do Sindicato das Empregadas Domésticas da Grande Florianópolis. Minha advogada Maria Tereza, nós não ouvimos falar em direitos como o adicional de insalubridade, de periculosidade para a empregada doméstica. Com a ratificação da convenção, isso passaria a ser automaticamente uma realidade? Sim, a empregada doméstica teria todos os direitos, que os demais trabalhadores têm. No caso, o adicional de insalubridade também. E questão de equipamentos de proteção, os famosos EPIs. Hoje, uma empregada doméstica fica pendurada numa janela, numa sacada, limpando um vidro. Esse tipo de equipamento hoje tem previsão legal para que elas recebam esse equipamento do empregador? Não existe previsão legal, para a entrega do EPI. Mas caso a convenção seja ratificada, as empregadas domésticas passarão a utilizar esse equipamento de proteção individual. Inclusive o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro João Orestes Dallazen, ele está enfatizando bastante essa questão da prevenção de acidentes de trabalho. E me parece que é um bom tema também para frequentar a agenda aí dos nossos políticos, tendo em vista que é uma questão básica, a proteção da integridade física das trabalhadoras domésticas. Sim, na realidade o que a gente vê na prática, é que existem muitas empregadas domésticas que se acidentam no local de trabalho e no caso elas não recebem do empregador, nenhum tipo de indenização e quando trabalham na informalidade elas também não recebem o auxílio doença do INSS. Então elas ficam à mercê, acidentadas, sem emprego por um determinado período. E isso é muito complicado para a trabalhadora, no caso. Certo. O economista José Pastore, que é especialista em relações de trabalho, ele revela um número bastante interessante. Entre 2002 e 2009, houve um aumento real de 41,5% no salário dos trabalhadores domésticos. Aumentou também a quantidade de trabalhadores com curso superior de 5 mil, olha bem, de 5 mil para 68 mil. Isso, para mim, até também uma surpresa, esse grande número de trabalhadores domésticos que têm curso superior no Brasil. A senhora percebe uma mudança de perfil das trabalhadoras domésticas no Brasil? Porque também são poucas hoje que aceitam dormir no emprego, não é mesmo? Sim, na realidade a gente percebe uma mudança de perfil no contingente de empregadas mais jovens, por exemplo, de 18 a 24 anos. Entre 2000 e 2010, esse contingente de 18 a 24 anos reduziu para 50% a mão de obra. Devido ao quê? Ao maior grau de escolaridade dessas empregadas jovens que passam a migrar para outras ocupações, deixando um emprego doméstico, que é um trabalho precário e de baixa qualidade. Com relação, por exemplo, a um contingente de mulheres de 30 a 44 anos, a gente verificou, fez um estudo, houve um aumento significativo da mão de obra dessas empregadas. Isso ocorre porque essas empregadas de 30 a 44 anos, elas não têm tanta oportunidade de voltar a uma escola, a estudar, Sim. Por isso elas continuam ainda no emprego doméstico. Certo. Bom, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil ele vem assumindo aquela tendência que já se observa nos países de primeiro mundo, ou seja, que o trabalho doméstico ele vai acabar se tornando um serviço, digamos, de luxo, seja porque ficou mais caro e também porque por causa dessa migração que a senhora se reportou há pouco, de jovens mulheres para outros setores do mercado de trabalho formal. E aí eu venho com outro número interessante para a senhora. Na Dinamarca, os maridos ajudam nos afazeres domésticos em média 18 horas por semana. No Brasil, são apenas 4 horas semanais. A pergunta, os maridos brasileiros eles vão ter que começar a trabalhar um pouquinho mais ajudando as mulheres em casa? Bom, na realidade o que eu penso é o seguinte, as famílias mais abastadas vão continuar com a sua empregada doméstica, e deverão ter uma empregada doméstica de maneira formal, assinando a carteira, pagando todos os direitos decorrentes, dessa assinatura da carteira. As famílias menos abastadas não vão ter condições de contratar empregada doméstica. Então, logo, quem vai fazer o trabalho doméstico são os membros da família, Obviamente também o marido, Vão ter que chegar num denominador, num acordo. Vão ter que chegar num acordo. Os membros da família vão ter que chegar num acordo. Muito bem, de acordo com o IBGE, são 7,2 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Bom, desse total são 102 mil meninas de 10 a 14 anos de idade trabalhando
em residências de famílias. A Convenção 189, ela prevê alguma medida de combate a esse problema, digamos assim, até essa exploração desse trabalho das meninas menores de idade? Bom, o artigo 4º da Convenção, ele diz que um empregado doméstico só pode trabalhar após os 16 anos, a idade mínima é 16 anos. Só que a Convenção, ela diz que cada país vai fiscalizar esse trabalho infantil e aplicar a legislação, né, para que haja essa fiscalização e a efetivação da Convenção. Por exemplo, no país, a idade mínima para o empregado doméstico é 16 anos. Então, o Brasil é que vai ter que fiscalizar esse trabalho infantil, através da sua legislação. Tá certo. E essa questão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço? O governo aí até tentou estimular o depósito, acabou ficando facultativo. A senhora entende que os empregadores estão aderindo ao depósito do Fundo de Garantia para os empregados domésticos ou essa questão da opção acabou não funcionando em favor do trabalhador? Na verdade, o governo ele recuou, né, na proposta da aprovação da lei. Ela deveria ser obrigatória e não facultativa. O que a gente vê na prática é que de um contingente de 100 empregadores, um paga fundo de garantia. Somente um? Somente um. E, na realidade, o empregado, quando ele ingressa, né, na residência para trabalhar, ele vai negociar com o empregador essa questão do fundo de garantia. Mas isso se torna muito difícil porque a lei é facultativa, ela é optativa, ela não obrigou o empregador. E o empregado, sendo a parte economicamente mais fraca na relação de trabalho, ele acaba ficando à mercê da vontade do empregador. Certo. Então é muito difícil essa questão do fundo de garantia, por ser uma lei optativa. Certo. Bom, a senhora representa, como já vimos, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Florianópolis na condição de advogada. A senhora percebe um movimento a nível de país para que essa situação, por exemplo, do adicional de insalubridade, dos equipamentos de proteção individual, o próprio fundo de garantia e, enfim, a ratificação da convenção, haja uma coisa mais orgânica, uma iniciativa mais orgânica por parte dos sindicatos para que se chegue num resultado melhor para os empregados domésticos, no sentido da ratificação e de que esses direitos sejam incorporados ao dia a dia das trabalhadoras? Sim, eu percebo uma movimentação muito grande e também uma mudança de mentalidade da sociedade. Por exemplo, a aprovação dessa convenção já foi uma mudança muito grande na mentalidade da sociedade. E eu percebo uma movimentação dos sindicatos, da categoria, da própria categoria, no sentido da ratificação dessa convenção. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje começamos a discutir os direitos dos trabalhadores domésticos. Nossa conversa foi com a advogada Maria Tereza Vitor, assessora jurídica do Sindicato das Empregadas Domésticas da Grande Florianópolis. Na semana que vem vamos trazer o ponto de vista dos empregadores sobre o assunto. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!